A base da subcultura de Dark Academia foi criada nesse livro. Tudo isso com muito glamour, muita exuberância, que está tudo envolto num suspense que é quebrado logo na primeira página. Oi, meu nome é Gabriel Carelli e hoje a gente vai fazer uma resenha deste livrinho maravilhoso aqui chamado A História Secreta da nossa autora querida, Dona Tartt. Bom, antes da gente ir pro vídeo, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal. Você pode ver que eu estou até trajado para falar desse maravilhoso livro aqui. Então eu acho que vale uma inscrição, eu acho que vale um like. E também me siga nas outras redes sociais para acompanhar todos os vídeos curtos e tudo que eu posto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Aqui nesse livro a gente acompanha uma pessoa, um ser humano chamado Richard, que tem uma vida pacata, uma vida triste, e ele tem pais que ele considera miseráveis, e ele não se identifica com os pais dele. Pra vocês terem uma noção, já na escola, ele estuda grego, ele se sente uma pessoa superior já, ele sente que ele não se encaixa aonde ele está atualmente. E pra completar, sua família não tem grana, não tem dinheiro, então assim, ele quer ter uma vida superior assim, que vai depender do financeiro também, coisa que no momento ele não tem. Sendo assim, ele aplica para uma bolsa numa faculdade em Vermont para que ele possa simplesmente sair daquela cidade onde ele tá e ir viver uma vida um pouco mais, vamos falar um pouco mais elevada. Sendo assim, o Richard consegue essa bolsa e ele vai para essa universidade. Chegando lá, ele conhece uma aula de grego que é ultra reclusa, que é composta só pelo professor e por 6 alunos. Sendo assim, ele ficou obcecado e ele quer de qualquer jeito entrar naquela aula. E depois de muita birra, de encher muito o saco do professor, ele vai lá, conhece os alunos e ele fica simplesmente vislumbrado por aqueles seres humanos, por aquelas pessoas que cercam essa aula. Porém, tem uma questão aqui. Logo no comecinho do livro, logo na primeira página, para ser bem mais exato, tem uma questão. Um desses 6 alunos aqui que a gente conhece, ele morre logo na primeira página. A gente nem sabe quem que é, nem sabe o que que faz, nem sabe direito o nome e um desses alunos morre. Só que é aí que entra a questão, a gente já sabe que morreu, e aí, cadê o suspense? Só que essa questão, a própria Dona Tartt já falou em entrevista que ela não entende suspense desse jeito. Suspense pra ela é uma questão que você já sabe que vai acontecer, mas a questão é como vai acontecer. E aí que ela pega a gente. E aqui existe um certo fascínio entre esses personagens, porque o Richard, como a história é contada por primeira pessoa, a gente vê o ponto de vista dele. E esse fascínio que ele sente pelos seus colegas de classe passa pra gente também, porque são alunos extremamente excêntricos, ricos, snobs e tudo mais, que fazem assim a gente odiar eles logo de cara. Mas essa é a questão pra mim aqui. Dona Tartt, ela escreve personagens que são desprezíveis, mas são extremamente interessantes, porque você quer saber mais sobre cada um deles. Em específico, o que mais me pegou foi o Henry, porque ele, pra mim, ele tem um arco de personagem que é absurdo, assim. Ele começa de um jeito e ao decorrer do livro você vai vendo esse personagem definhar ao decorrer do livro, sabe? Isso é muito, muito difícil de fazer como escritor, e Dona Tartt faz isso aqui com maestria. E o próprio Richard usa uma espécie de máscara, porque ele é pobre, ele não é tão bem instruído, assim, intelectualmente. E aí, quando ele vai pra essa universidade e conhece essa galera, ele se sente na obrigação de fingir de que ele é rico, só que seus pais não ajudam ele tanto quanto ele gostaria, ele não aceita o dinheiro dos pais, enquanto os outros colegas, os outros alunos que estão ali, são extremamente bem de vida e tudo mais, e você vai conhecendo e vai vendo que esses personagens, além do Richard, também usam máscaras sociais. E isso é absurdo, é muito difícil de fazer, e Dona Tartt faz isso aqui com maestria. Fora que aqui nesse livro, Dona Tartt explora um senso de estética muito específico, onde ela exalta as vestimentas dos personagens, as marcas e tudo mais, aonde eles estudam, a arquitetura, e tudo isso é responsável também pela criação dessa estética Dark Academia que a gente vê pelo Pinterest, por exemplo. E também tem muitas referências a obras artísticas, os personagens reverenciam isso o tempo todo. Então, se você tem conhecimento de artes clássicas, de literatura clássica, você vai se pegar vendo várias referências aqui. E se você não tem também, tá tudo bem, tá? Isso não movimenta a trama, é só uma coisa a mais, inclusive, que é muito bem explorada pela Dona Tartt, o que me deixa pensando de que ela manja muito de tudo isso. Tudo aqui é envolto em muito luxo, muito dinheiro, viagens e tudo mais, sabe? Então, assim, toda essa estética que a Dona Tartt cria, você pensa, pô, mas é uma parada que talvez não possa me interessar tanto. Mas aqui dentro do livro, eu te garanto que todo esse universo criado em volta disso faz muito sentido.
que esse livro, ele no final das contas acaba sendo uma leitura densa, mas é uma leitura densa que é prazerosa, sabe? É um livro de 600 e poucas páginas, então não é um livro que você vai ler rápido, voando, mas é exatamente essa intenção, porque o livro se arrasta, sabe? Não se arrasta num ponto negativo, mas ele caminha de forma calma para que você possa observar as paisagens, os personagens, as atitudes e tudo mais, e refletir com isso enquanto a história acontece. Eu acabei me envolvendo muito com esse grupo, com esses personagens, acabei entendendo que eles caminham muito entre o cinzento, né, que a gente pode comentar sobre, que é a questão onde os personagens, eles não são nem tons de branco, nem tons de preto, ou seja, eles não são necessariamente bons e também não são necessariamente ruins. Eles caminham entre esse tom cinza. Todos têm pontos bons e todos têm pontos negativos. Porque ao mesmo momento que você vê o personagem sendo desenvolvido como uma pessoa intelectual, inteligente, que tem dinheiro e sabe se portar em situações, você vê pessoas ruindo, você vê máscaras caindo. E isso é absurdo. Como eu disse, o mundo é uma construção à parte. Dona Tartt faz isso aqui, assim, com maestria. Ela constrói muito bem os ambientes, né? O livro, ele não muda tanto, assim, de locações, né? Mas quando muda também é muito bem explicado, muito bem mostrado pra gente como leitor, como o ambiente se comporta, como os personagens se encaixam nesse ambiente. E tudo isso complementa muito bem esse universo, fazendo assim com que a gente fique imerso nesse livro, nesse mundo, nesse universo e onde esses personagens estão situados. No final das contas, pra mim, esse livro aqui, eu dei uma nota 4.4, porque pra mim, assim, é um livro excelente, é um livro maravilhoso. Dona Tartt é uma autora excelente e esse daqui foi o primeiro romance dela. Isso daqui é um absurdo. Então, História Secreta é um livro que me pegou demais, eu adorei. Eu entrei nessa parada de Dark Academia por causa desse livro aqui. Esse livro é extremamente sensacional. Se você tá pensando em começar a ler, se alguma coisa que eu comentei aqui te interessou, eu recomendo muito que você leia esse livro aqui, tá? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui, curte e também me siga nas outras redes sociais. É claro, não vai se esquecer de se inscrever aqui no canal, né? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!